Eu sou de origem de uma família muito simples, nascido ali na colônia, na época Montenegro, hoje Jessé Guimarães, precisamente na primeira travessa, a 2 quilômetros na direção do rio Curi. Vivi lá até os meus 5 anos de idade, cheguei em Bragança com 6 anos e meio, visto que fomos direto a Castanhal. Sou de uma família de 9 filhos, sou o caçula da família. Minha mãe chamava-se Francisca Viana de Oliveira e meu pai Florencio Mariano de Oliveira. Nessa época o pastor era pastor Leonardo Luz, que visitava a colônia do Montenegro e muitas vezes esteve exatamente visitando meus pais, pastor muito assistencial. E foi nessa época que minha mãe creu em Jesus. E minha mãe aceitou Jesus numa época muito difícil. Minha mãe aceitou Jesus já quase 11 horas da noite, experimentando uma doença muito grave do meu parto, né? E chegou esse evangelista que fazia a obra de Deus no Montenegro e falou de Jesus para ela. Já se conheciam, já eram amigos, e foi visitá-la. E ali ele apresentou Jesus para minha mãe como Salvador e médico. E perguntou, a tradicional pergunta: a senhora deseja aceitar Jesus como seu Salvador? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E ela olhou para o meu pai e disse: Florencio, eu aceito. Ele, na sua ignorância espiritual, ele disse: não sei, se quiseres aceita, eu não. E ela, sentindo-se em dupla necessidade, disse: eu aceito, seu João. Padilha chamava-se o nome dele. Eu aceito Jesus como Salvador. E nesta noite ela aceitou. Às 5 horas da manhã eu nasci. Graças a Deus. Frequentando a igreja, um dia, 31 de dezembro de 1963, eu estava no culto de final de ano aqui, culto muito participado. Os fogos eram estourados na cidade, como muitos ainda se fazem hoje, né? E os carros buzinavam, aquele auge da passagem do ano. O saudoso pastor Afonso fazia o convite para essa igreja. E aos visitantes aceitaram Jesus. E entre muitos que vieram nessa noite, eu estava lá. 13 anos de idade. Eu fiz a minha confissão, porque já era filho de crente, já frequentava a igreja, mas ainda não tinha feito a minha decisão, que é necessário fazermos. Aos 14 anos, dia 1º de maio de 1965, eu desci as águas, no antigo rio, que agora é só mais um córrego, Abacateiro, batizado pelo saudoso pastor Afonso Menino Rei, que tenho gratas lembranças e muita saudade. Era um templo menor, construído na década de 1940, que não era nascido e nem morava, claro, em Bragança, ainda minha família, mas foi construído nessa época. E eu lembro muito bem das solenidades, Natal, uma festa que sempre foi grandiosa para a igreja, e cultos de jovens, cultos de aniversário da igreja. Nesse templo pequeno, aconteceu ainda aqui em Bragança, uma convenção estadual, no ano de 1959, que eu, como criança, participei com a minha mãe. Não lembro o pregador, não lembro muita coisa, mas lembro ainda quando ficamos ali na antiga estação do trem, esperando o trem que vinha trazendo os crentes de Belém, a banda de música da Polícia Militar do Estado do Pará para dar cobertura a esse grande evento, enviado, na época, não recordo bem qual era o governador, mas que ele tinha um respeito muito grande pelos evangélicos, e dando apoio, mandou a banda de música da Polícia Militar, veio de trem juntamente com muitos crentes, e lá eu era um dos que estava lá na estação do trem esperando para receber esse pessoal. Tenho gratas lembranças de tudo isto. Muito bom recordar. E começou, o pastor Afonso chegou aqui no ano de 1962. E logo em seguida ele começou, visto que o trabalho estava em expansão, como sempre esteve, né? E o templo pequeno, e regimentou a igreja, convocou a igreja para mudarmos o templo, não o local. E aqui foi construído, como criança, ainda adolescente, eu tive o prazer, e posso dizer a alegria, a honra, dizer que eu também ajudei um trabalho ainda de bem infante,
mas eu ajudava. Minha mãe me mandava: Elias, vai, apresente-se ao pastor Afonso, menino rei, e diga: eu sou filho da irmã Francisca Viana. Eu vim aqui para ajudar, o senhor me dá um trabalho aqui. E 5 horas o senhor me manda de volta, que eu tinha que encher água para minha mãe, esse trabalho caseiro, né? Então eu chegava e me apresentava ao pastor, e ele dizia: carrega aquela pedra, carrega aquele tijolo, carrega aquele carrinho ali com barro, alguma coisa desse gênero. E eu participei, Deus sabe o que tem feito aqui pelas mãos do Elias ainda como adolescente. Mas deixei aqui, com certeza, meu trabalho prestado. Se não estiver errado a matemática, deve ser o 20º pastor, o pastor Carlos Natalino, deve ser o 20º pastor desta igreja. Eu tive o prazer de conhecer alguns deles, né? Meu primeiro pastor, como disse, foi o pastor Leonardo Luz, como criança. Depois veio, eu esqueci agora o nome dele, após ele veio o pastor Nanias Gomes, que passou pouquíssimo tempo em Bragança. Esse que eu esqueci o nome agora, passou apenas 2 anos. Veio o pastor Manuel Malaquias, homem muito pacífico, homem muito manso, um pastor muito pastor mesmo na forma da palavra, né? Muito visitador, conselheiro, como tantos Deus nos tem enviado para cá. E após ele veio o saudoso pastor Afonso Menino Rei, que chegou em 1962, né? Lembrando a fundação do Círculo de Oração Monte Sinai, fundado pela saudosa irmã, esposa do pastor Afonso Menino Rei, Cleonice Cavalcante Rei, uma grande mulher de Deus, que tenho gratas lembranças dela. Minha conselheira, muitas vezes orou com imposição de mãos sobre mim, me abençoando. Eu era enviado pela minha mãe a trazer os dízimos do quintal. Que era isto? Os frutos e algumas criações do rendimento do quintal. Minha mãe foi muito fiel nisso aí e me ensinou. E eu vinha, às vezes o pastor estava para desobriga, né? Para missão, e eu entregava a ela. E ela orava por mim, abençoava, e eu levava a bênção para minha mãe. Então esta mulher foi uma mulher muito dedicada. E ela foi fundadora do Círculo, minha mãe, membro fundador com ela, do Círculo de Oração Monte Sinai. Foi a passagem para o Senhor de nossa irmã saudosa Cleonice Cavalcante Rei. Eu era um jovem, devia ter meus 19 a 20 anos de idade, mas senti profundamente, porque foi um legado muito grande que essa mulher deixou em Bragança. E essa igreja e parte da população de Bragança reuniu-se para o seu funeral, mobilizou a cidade de Bragança. Outro fato que marcou a minha vida foi quando nosso saudoso pastor Afonso Menino Rei adoeceu. Adoeceu para morrer. Na época pensavam que ele não voltaria mais. E o saudoso prefeito de Bragança, Antônio da Silva Pereira, providenciou um avião e mandou buscar o pastor Afonso em Bragança. Foi numa tarde triste como essa, sombria, mas com muita chuva. Aterrissou o avião ali no campo de aviação, hoje o aeroporto, e essa igreja estava lotada aqui, esperando esse momento, para despedir-se do seu pastor, porque pensávamos que ele não voltaria. Foi muito duro. E eu estava ali, irmãos. Fui por embaixo de chuva, eu e o irmão Luiz Soares, presbítero desta igreja. E ao voltarmos dali, irmãos, eu voltei com o irmão Luiz Soares, sentei no último banco desta igreja. E disse: irmão Luiz Soares, como vamos fazer daqui para frente? Nosso pastor embarcou muito doente e não sabemos se volta. Outra que me marcou foi a passagem do pastor Afonso. Não desta doença, mas muitos anos depois. Deus deu vitória e voltou a pastorear esta igreja até 1996. Faleceu dia 29 de maio de 1996 e foi sepultado no dia 30, o 1º de junho. De maio. Foi em abril, 29 de abril, e ele foi sepultado dia 29 de maio. Essa cidade sentiu muita passagem, 1º de maio. Essa passagem do pastor mobilizou a cidade, porque o pastor era um homem muito amado e respeitado nessa cidade. Desde a paróquia de Bragança, enviou seus representantes, muitos católicos, muitos evangélicos de todas as denominações, e pessoas de longe, distantes, de outros lugares, tomaram conhecimento pelo rádio e vieram aqui homenagear, prestar sua última homenagem
ao saudoso pastor Afonso. Isso tocou-me muito, irmão. Não sei se vi um outro cortejo aqui maior que este. Não sei. Mas foi muita gente no sepultamento do pastor Afonso. Seja perseverante, seja fiel em meio às tormentas, em meio à dificuldade, em meio às dificuldades espirituais, físicas, materiais, financeiras que apareçam, mas sejam fiéis ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria. Obedeça o seu líder. Seja sincero a Deus. Próximo e longe de casa. Seja a mesma pessoa aonde você chegar. Dê sempre o seu testemunho de crente. Dificuldade temos, mas Deus nos colocou algo especial dentro de nós. Esta semente, que é a palavra de Deus. Vivemos em um grande oceano. E sobre esse oceano sopra ventos fortes. Somos um barco, frágil que somos, mas que o piloto seja Jesus. Se o piloto for Jesus, seu barco chegará do outro lado, em terra segura, em porto seguro. Portanto, eu digo, sejamos fiéis, dedicados e façamos a obra do Senhor. Esta geração de hoje, amanhã vocês serão lembrados, como eu estou recordando os passados, alguém recordará de você. Portanto, minha palavra é que sejamos fiéis ao Senhor até a sua volta, que cremos que está muito perto. Deus vos abençoe rica e abundantemente. E ao meu pastor, Carlos Natalino, meu abraço, meu reconhecimento e minha gratidão. E ao Senhor digo, faça, pastor, a obra de Deus. Empenhe-se por esta causa, porque esta obra tem uma recompensa. Ao lado dos seus obreiros, centenas de obreiros que você tem nessa cidade, nos unamos e façamos a obra de Deus acontecer para a glória do nome do Senhor.